Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Meus amigos da Rádio Página 2, a gente está inaugurando hoje um estilo diferente de entrevistas. Vocês já vão saber como vai funcionar, mas eu quero fazer uma apresentação rápida acerca dessa proposta que a gente tem de num ambiente normal, e aqui é a minha casa, eu vou convidar meus entrevistados para um café, seja da manhã ou da tarde, enfim, para que a gente possa bater um papo da forma mais descontraída possível, uma coisa sem nenhuma formalidade, muito pelo contrário, essa é a ideia, e apresentarmos temas importantes que não ficarão só especificamente no tema. Por exemplo, nosso programa de estreia traz o educador, mas eu já combinei com o Quinho de que a gente não vai ficar só nessa questão da comunicação. Vamos diversificar um pouquinho, falar da sua vinda para cá. Tem uma história muito bonita nos últimos 20 anos, quando esse jovem educador apostou suas fichas em Timbó e hoje mora aqui, completamente integrado à sociedade e um fazedor de opiniões como poucos, e por esse motivo nós encontramos aqui o perfil ideal para a gente inaugurar essa nova formatação das entrevistas, um café com o Carlos Henrique, que seja assim, eu estou inventando o nome agora, de repente fica nesse contexto, mas enfim, a maior satisfação em poder ter vocês também na audiência desse sábado. Esse programa sempre vai ao ar das 8 até as 10 da manhã, todos os sábados, e por esse motivo quero contar com vocês e até com a sugestão dos meus amigos no sentido de que a gente possa pautar temas e pessoas da mesma forma importantes, porque quantas personalidades de peso a nossa cidade e esse contexto do Vale do Itajaí tem, que são figuras sensacionais, expoentes das várias frentes em que atuam e que às vezes são surpresas para a gente que não tem o conhecimento de quem são essas personalidades que fazem do Vale do Itajaí um dos pedaços mais bonitos para se viver do mundo todo. A gente não está nem falando mais de Santa Catarina, do Brasil. A gente ousa dizer que é uma qualidade de vida mundial que nós temos aqui. Por esse aspecto, vamos tentar fazer programas bons, trazer temas importantes e somar, que é o que realmente vale nesse contexto. Então eu vou fazer aqui a apresentação desse professor, o Luiz Eugênio Lenze, o Quinho, professor do CETISA. Ele está com a gente aqui como nosso convidado. Quinho, seja muito bem-vindo, prazer enorme te receber aqui. Olá, Carlos, bom dia para você e aos seus web espectadores, né? Isso. Sinto-me honrado em ser sua cobaia, né? Nesse seu novo projeto de trabalho. Creio que vamos passar aqui alguns minutos, algumas horas muito agradáveis, né? E falar de várias coisas, né? Mas principalmente de educação, que é aquilo que a gente vem fazendo aqui na cidade, como você falou, há praticamente 20 anos. Né? Bom, essa história já, falando de alguns números, né? Você está na educação desde sempre, na verdade, sim. Mas a partir de quando você se insere nesse contexto de professor de educador? Olha, 8 de fevereiro desse ano, completei 30 anos desde o primeiro dia que eu entrei em sala de aula. Saí de Dr. Pedrinho, aqui perto, né? Em 1987, fui a Blumenau para estudar e ao mesmo tempo que comecei a estudar, fui dar aula na cidade de Gaspar, ali perto. Uhum. Né? Então, 8 de fevereiro de 1988 foi o primeiro dia que eu entrei em sala de aula. Foi um período muito, vamos dizer assim, sofrido, porque a mobilidade era complicada lá em Blumenau para chegar em Gaspar. Então, durei pouco tempo nesse percurso aí. Mas foi uma experiência importante. Importante que me fez, né, ver depois de um tempo que eu era feliz e não sabia. Daí tentei lutar contra, como se fala, né? Fui fazer outras coisas, mas em 1992 daí eu retomei a sala de aula e nunca mais parei. Aí trabalhei em várias escolas, do oeste até o litoral de Santa Catarina. Em algumas escolas contribuí nas suas aberturas. E desde 1999 eu estou em Timbó. Vim convidado por uma escola que aqui funcionava
vi uma ótima oportunidade de mostrar o meu trabalho e de tentar implantar algumas coisas que eu acredito em educação. Porque nesse segmento você tem que acreditar, né? Acreditar que isso é uma ferramenta única de mudança de mundo, né? Já comentávamos ainda há pouco de alguns exemplos aí no mundo de que alguns países só mudaram por conta de investirem. E sempre acreditei, né? Investir em educação. Investir em educação. E sempre acreditei que aqui seria um local para que a gente pudesse implantar algumas coisas. Você está ainda confiante nisso? Ainda acredita nessa possibilidade? Com certeza, cada vez mais. Cada vez mais. Apesar de algumas coisas que a gente vê por aí, né? Mas acredito piamente de que é a solução. E todo mundo sabe, só que ninguém aposta. Você pode ver em vários programas de governo que a educação, se não é o primeiro, é o segundo tema mais citado. Agora aí tem uma rede de televisão que está colocando algumas mensagens de telespectadores falando do país que querem. E todas elas começam falando em educação. Engraçado, todos falam de educação, mas na hora de placar o tema, há uma grande dificuldade. Não, exatamente. E é sobre isso que a gente vai falar ao longo do programa, tá bom, Quinho? Com certeza. Fazer um pequeno intervalo. Vocês já viram que a gente vai botar a faca nessa ferida aí. Vamos tentar mexer, é ano de eleição. Vamos chamar atenção para essa coisa daquele que tem uma proposta efetiva para priorizar a educação como a saída única, o remédio definitivo, a cura desse mal, desse câncer que esse país tem, que se chama educação. Daqui a pouco a gente volta então. Sua festa ou evento não podem deixar de fora um convidado muito especial, Chopp Bork. Bork é chopp de qualidade e o sabor nas versões Pilsen, Malzbier, Weizenbier, IPA, além da premiadíssima Red Lager. Faça sua encomenda. Cerveja Bork, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. E para o Sebrae, uma das 5 pioneiras do Brasil. Fale com a Bork no 3382-0587. E não esqueça, beba com moderação. Marcel Alexandre, para homens que realizam. Venha conhecer as novidades da loja Marcel Alexandre. Desfrute de muito conforto, qualidade e atendimento personalizado. Na Marcel Alexandre, você é atendido por pessoas altamente treinadas e informadas que podem orientar e auxiliar você quando a palavra é moda. O que vestir em cada ocasião e cada lugar, Marcel Alexandre para todos os momentos do seu dia a dia. Tudo em até 10 vezes no cartão. A tradição no mercado de implementos rodoviários tem a marca da Linsound. Quem entende de transportes há tanto tempo sabe perfeitamente das necessidades do setor, seja para grandes frotas ou para caminhoneiros do dia a dia. Furgões, trucks, serviço de balanceamento de cardãs e alongamento de chassis com quem entende do negócio. Procure a Linsound, na entrada da rua Rui Barbosa, em Timbó. Telefone 3312-4500. Imagine um lugar onde você pode ir a qualquer dia com certeza de ser bem recebido. Ter boa mesa, as melhores cervejas e chopp da região. Um espaço único, ponto turístico local, perfeito para levar amigos e família. Seja para almoço, jantar ou aquele chopinho no happy hour. Quem conhece o centro de Timbó nem precisa imaginar tanto. Choperia e restaurante Tapioca, aberta de domingo a domingo com música ao vivo, quintas, sextas e sábado. Choperia e restaurante Tapioca, é muito bom.
Você ainda não fez os exames que precisa e procura confiança para seus procedimentos laboratoriais? Vá logo ao Labotim, o laboratório de análises clínicas que oferece qualidade, precisão, confiabilidade e ótimos preços. No Labotim, você também pode fazer a coleta para seu exame toxicológico para renovação ou alteração de carteira de motorista, sempre com condições especiais. Labotim, tudo por amor à vida, em Timbó e Benedito Novo. Uma demanda contábil exige uma resposta imediata e com precisão. Conte com o dinamismo de uma das mais competentes equipes de contabilistas da região que está na Klug Contabilidade. Experiência associada à tecnologia e precisão garante a informação sempre correta e atual do mercado. Klug Contabilidades. Telefone 33820601 ou 33990130. Bem, pessoal, estou retomando aqui o nosso papo com o professor Quinho, Luiz Eugênio Lenze, professor, diretor do CETISA. São 30 anos na estrada da educação e vocês já viram que na introdução é nada mais, nada menos do que um apaixonado pela educação, acreditando que é possível transformar o mundo com esse tipo de investimento, com essa proposta de, através da educação, melhorarmos tudo. Quinho, tem algum país que a gente pudesse usar como exemplo de que, ao longo da sua história, viveu momentos semelhantes ao nosso, e aí se transforma, de repente, e conquista uma posição, tendo por base a educação? Você tem algum país como referência? A gente poderia citar alguns, né? Uhum. Mas, assim, guardadas as devidas proporções e as devidas peculiaridades, nós poderíamos citar a Finlândia, né? Que é um país referência no mundo em termos de educação. A Finlândia é um país que saiu da extrema miséria para uma qualidade de vida invejada no mundo inteiro. Nós estamos falando de quanto tempo atrás isso? Olha, estamos falando de que 70 anos, né? Em 70 anos eles são referência, mas a reforma toda se deu início lá por volta dos anos 50. Quando percebeu-se que a miséria estava tomando conta. E o governo implementou várias ações no sentido de qualificar a educação do país e com isso conseguiram níveis muito elevados de qualidade de vida. Uhum. Quando se fala de qualidade de vida, todo mundo pensa em coisas fúteis, vamos dizer assim. Mas qualidade de vida é você ter acesso à saúde, ter acesso a educação, ter acesso à segurança pública e por aí vai, né? Então, em função das políticas implementadas voltadas para o sistema educacional, tudo veio junto, né? A saúde melhorou, a segurança pública melhorou, tanto é que, se você analisar esses países nórdicos, nem forças armadas têm, polícia é muito pouco, né? E a partir do quê? Que começou essa mudança de paradigmas? A partir do investimento em pessoas. Uhum. Lembrando que esse país era quebrado, né? Estava ligado à antiga União Soviética, isso. Consegue a sua independência e consegue ter vida própria, mas isso há 70 anos atrás aproximadamente. A independência mas veio quebrado, né? Exatamente, totalmente quebrado, por vários motivos. E um país que... acredito que 70% do ano é inverno rigoroso, que não tem algumas facilidades que nós temos. Você fala em 8 meses? 8 meses praticamente de inverno rigoroso. Aqui nós temos clima propício, nós temos uma extensão continental, né? Uma cultura riquíssima. Falta o quê? Falta apenas vontade. E se espelhar um pouquinho nesses países. Ainda como se espelhar no país? O que eles fazem lá? Que informação você tem sobre professor, por exemplo? Aí é que tudo se deu, né? E que eu defendo também. Se algum candidato a presidente quiser obter sucesso, que me ouça. Eu venho há
há 20 anos pelo menos falando nisso, de que a mudança é por aí. E como é que começa isso? Investindo em pessoas. E a primeira pessoa que deve ser cuidada e deve merecer uma atenção é o professor. Quer dizer que se alguém tivesse que ter auxílio moradia, seria o professor. Exatamente, exatamente, né? Então, quando você remunera bem esse profissional, você terá uma qualidade muito boa. Claro. Isso é óbvio, né? Todo mundo sabe, mas pouquíssimos querem fazer. Por quê? Porque isso dá trabalho. Qual é o resultado de você valorizar um professor? Aonde que viria a resposta desse investimento? Pois então, primeiro ponto, pagando bem, você teria os melhores trabalhando com você, né? Segundo, mais pessoas se motivariam a partir para essa carreira. Que o grande problema está aí, a falta de. Então nós temos uma falta enorme de profissionais qualificados para estar trabalhando com as crianças. Segundo ponto, esses profissionais que vêm se formando não buscam aperfeiçoamento. Porque veja só, para você... Não buscam ou não são oferecidas oportunidades? Porque não vai lhes render muita coisa, né? Não vai lhes render Entendi. Financeiramente e nem mesmo em termos pessoais. Porque o professor tem o respeito que ele tinha há algum tempo atrás, ele meio que foi embora, né? Outro detalhe importante é entender, né, esse aperfeiçoamento vai fazer com que eles entendam como as pessoas aprendem. E o grande detalhe está aí. O grande detalhe está aí. Hoje em dia a formação ela é muito superficial. A formação acadêmica de primeiro nível, como eu gosto de chamar, né, ela é muito superficial. Então, quem sai, entre aspas, cru lá da universidade, tem pouca noção de algumas coisas. Como, por exemplo, as etapas que uma criança vive na sua vida estudantil. Então não foi alguém que acordou de manhã cedo e disse que lá no primeiro ano do ensino fundamental ele tem que aprender isto, aquilo, aquele outro. Foi alguém que pesquisou e que percebeu que aquela faixa etária é apta a aprender tal conteúdo. Entendi. Depois você vai evoluindo, chega lá no terceiro, quarto ano, ele já passa para uma outra fase, então ele já começa a entender outras coisas. No ensino fundamental 2, por que lá na 7ª série, em matemática, se ensina álgebra? Porque a partir de observações e testes e tal, percebeu-se que aquela criança tem aptidão a abstrair. E assim por diante, né? E assim por diante. Então, hoje em dia, falta muito de as pessoas entenderem isso. Eu gostaria de voltar nessa questão do professor ainda, porque me chama a atenção um fato. Se você tem uma profissão valorizada, você quer ser professor porque você vai ser bem pago, vai fazer uma carreira legal. Caso dos países nórdicos que dão essa prerrogativa a quem está na área da educação. Aqui no país se convencionou chamar de sacerdócio. Os políticos, acho, criaram essa palavra. Não, para ser professor tem que ter o sacerdócio, você tem que gostar de ser professor. E eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que ele está meio errado nessa colocação, né? Totalmente, assim, o gostar do que se está fazendo é a base, né? Você não vai fazer nada que você não queira e que não goste. Agora, sacerdócio, nem o próprio sacerdote trabalha de graça, né? Vamos e vemos, né? Tirando um ou outro aí franciscano, né? Mas a grande maioria também é muito bem remunerada para tal. E o professor, ele sempre tem que ser o sacerdote, ele tem que ter a vocação, né? Como diria o meu amigo o professor Jader, o beruf, né? Que é algo lá da igreja luterana, né? Martin Luther falava do beruf, que é algo como vocação, algo inspirado por Deus e tudo mais.
logicamente, ele tem que ser inspirado Claro. para trabalhar, mas só que ele precisa ser bem remunerado. Valorizado. Bem valorizado. Hoje a gente tem algumas questões, né, Quinho, de você vê câmaras de vereadores de municípios pequenos, paupérrimos, onde um vereador ganha muito mais que um professor. Então a gente precisa um dia, literalmente, rasgar, né, essa coisa que foi para o papel, se convencionou, se tornou uma cultura de que o professor tem que ganhar isso e aquilo, estabeleceu-se um padrão miserável, né, de rendimento e não estimula ninguém a ser professor. Isso, então nós estamos lidando aqui, falando aqui, sobre valorização financeira, mas ela é a ponta do iceberg. Quando eu falo em valorização e quando eu falo que muitas vezes ele não sabe nem como uma criança aprende, é porque não lhe foi ensinado também. Isso vem, né? Né? E quem é que tem que dar esse suporte? É quem está lá no comando. Você pode pegar o jornal semanalmente. Secretário de Educação da cidade tal se vangloriando de que pintou uma escola, de que trocou o telhado, achando que isso vai fazer com que a mudança ocorra. Essa mudança que nós estamos falando. Pô, tem infraestrutura de qualidade e conforto para as crianças, isso é o mínimo. Né? Isso é o mínimo. Agora, eu quero ver um secretário de desafio, né? Um secretário que invista em formação de professores. Formação continuada. Aí ele vai se justificar dizendo, não, mas eu sigo uma cartilha, o secretário do município, eu sou secretário do município, eu tenho que seguir um padrão nacional, estadual. Não é desculpa, Quinho. É desculpa. É uma desculpa, né? É desculpa. Ela pode fazer diferença onde ele estiver, mas né? é lógico. É assim, eu desafio, repito, eu desafio o secretário de Educação da nossa região, aqui vamos começar por aqui, que implemente políticas de formação continuada para professores. Porque aí essa falta de experiência que ele tem ao sair da universidade, ela será sanada a partir de troca de experiências. Porque nada mais rico do que você trocar experiências. E eu só me tornei um professor, mais ou menos, porque a partir do primeiro dia que eu entrei na universidade, eu fui para a sala de aula. E aprendi muito mais a como lidar com o estudo ali, nesse ambiente. E hoje em dia falta muito dessas oportunidades. Então, a troca de experiências entre esses profissionais é que vai engrandecer o trabalho na escola, né? O trabalho com pessoas. Porque essa semana, na terça-feira, o governo entregou uma nova proposta de educação à base nacional curricular comum, né? O que isso pode, o que você já leu a respeito, já se inteirou de que isso venha a ser uma mudança, que seja um degrau a mais que esse país precisa subir para chegar num lugar melhor? Assim, ó, a nova Base Nacional Curricular Comum para o Ensino Médio foi entregue agora nessa semana, na terça-feira. A do ensino fundamental já há mais tempo. Então a ideia é que se implemente isso a partir do ano que vem. Como é que funcionaria? Gradativamente quer-se aumentar o tempo de estadia das crianças na escola, né? Quer-se aumentar de 800 horas, que é hoje a quantidade de horas que eles permanecem na escola, para 1.400 horas. Num primeiro momento, vai passar para 1.000 horas, da seguinte forma: dessas 1.000 horas, 600 horas serão da Base Nacional Curricular Comum. Certo. Seriam alguns conteúdos considerados básicos que ele tem que aprender. Todas as escolas. Todas as escolas. Sim. E as outras 400 horas, elas serão de atividades diferenciadas, vamos dizer assim. Ele terá acesso à educação profissional, se for o caso, técnica, né, profissional. Sim. Ele poderá fazer atividades esportivas e assim, dependendo de cada unidade escolar, né? Vai funcionar? Não sei, né? Não sei por quê. Estamos num período eleitoral, sabe-se lá se quem vem depois vai implementar isso.
Corremos esse risco ainda. Corremos esse risco ainda. Depois, estrutura. Pô, acabamos de falar que há uma escassez de profissionais de sala de aula, de professores, para essa quantidade de horas-aula. Agora imagine, quase que dobrando. Nós vamos ter condições de infraestrutura, tanto física quanto pedagógica, para isso? São as perguntas que... Mais um ponto de interrogação. Ponto de interrogação. A base curricular comum, ela é muito bem estruturada, na minha opinião. Você gostou? Gostei da forma... Você teve a oportunidade de um cara que está na educação há 30 anos, dar um pitaco aí, de eu contribuir, da tua sugestão para que essa base fosse formatada? Não. Putz! E você teve? Não. Não. Pois é. E ninguém que eu Caramba. conheço teve. E na televisão aparece que não sei quantos milhões de pessoas foram consultadas. Pelo que fiquei sabendo, foi uma consulta via telefone, né, para saber se as pessoas concordavam ou não. Caramba. Mas sem saber direito. Mas assim, ficou muito bem estruturada essa questão dos conteúdos que se julgam necessários para que um cidadão consiga frequentar uma universidade, por exemplo. Né? Agora, o restante é que é a minha preocupação. Só para você ter uma ideia. No ano passado, eu visitei 8 escolas pelo Brasil afora, né? Do Nordeste até o Sul do país, para tentar entender como é que vai se dar a implementação disso. E até aquele momento, até outubro, novembro, em que a gente fez essas viagens aí, ninguém tinha ao certo uma forma de conduzir isso. Por quê? Porque as informações eram muito vagas, era aquela coisa do diz-que-me diz-que, né? Agora a gente está tendo uma ideia clara de como é que isso vai ficar. Né? Mas assim, a princípio eu acredito que é uma iniciativa, né? Uma tentativa. Claro. Onde que a gente tinha que mexer primeiro? Tá dentro dessa mesma observação, você citou então que a gente vai ter uma mudança importante no ensino fundamental. No ensino fundamental que existe... Ensino fundamental e médio. Mas o ensino fundamental é o grande problema? Olha, o problema ele começa na educação infantil e termina no ensino. E não melhora, não melhora. Não, ele só piora. Ele piora. O ensino médio, então, é o nosso grande problema. Isso. O porquê dessa investida do governo? A evasão escolar no ensino médio, ela tem valores inacreditáveis. Impressionante. Né? Das pessoas que iniciam o primeiro ano do ensino médio, apenas 15% concluem. Que é isso? Então você pensa, quanto dinheiro que é jogado fora nisso daí? Né? Quanto dinheiro que é jogado fora? Pra você ter uma ideia, a cada 3 anos o governo federal renova todos os livros didáticos de todas as disciplinas, de todas as escolas públicas do país. Quanto custa isso? Pense, para o camarada começar e não terminar. Agora um garoto que chega aos 14, 15 anos e sai da vida escolar, não quer mais. O que levou ele a fazer isso? A condição social? Ele se sente prejudicado, ele não tem verba, quer ganhar alguma coisa? Ou as aulas são muito chatas? Falasse tudo, né? É um conjunto de coisas. Então, assim, a maioria dos casos, pouca estrutura familiar, né? A escola tendo que absorver tudo isso, né? Currículos inchados, tornando essa coisa que você falou uma coisa chata. Para eles é muito chato. É muito chato. Então, se você olhar as pesquisas que o governo fez, uma das perguntas era: por que você largou a escola? E a grande maioria, porque a escola é muito chata. Barbaridade. Isso nos faz pensar. Agora que houve, eu até não acompanhei muito, mas agora que houve essa discussão. Eu sei que outro dia eu estava lendo um jornal do centro do país e alguém falando que tem que acabar com essa história de aulas de 50 minutos. O que estão querendo dizer com isso? É o tempo que deixa a aula chata? Para alguns sim. Né? Para alguns sim. Aí vem o detalhe. Se o show é bom... exatamente. É pouco tempo. É pouco tempo. Né? Se o jogo está bom, que pena que já acabou. Que já acabou. Um detalhe.
Segundo detalhe, se 50 minutos, 4 horas da manhã é chato, imagine ele ficar 7 horas na escola. Como é a proposta seguinte. Então não é o tempo que vai dizer, e sim essa coisa que você falou, é o show ser bom, né? E acha-se que o show, para ele ser bom, ele tem que ser atraente, ele tem que aprender, ele tem que escolher o que aprender. Então isso também é um pouco da nova base curricular comum. Ele vai formar o seu currículo. Me chamou a atenção, você falou uma coisa, olha, eu estou um tempo já lecionando aqui em Timbó e agora decidi morar aqui, estou morando aqui, fiz muita BR-470 e evidentemente que isso é muito chato, né? Quero pegar de novo uma carona naquilo que você colocou antes, assim. Por que te leva a acreditar que de repente uma cidade como Timbó, ou as nossas aqui, pega Rio dos Cedros, Rodeio, Benedito Novo, Indaial, Pomerode, Dr. Pedrinho, não vamos esquecer da sua cidade natal, por que a gente pode transformar por aqui esse processo todo? Por que você confia? Você está dizendo o tempo todo assim que confia, gostaria de falar para um secretário a respeito de como ele pode interferir. Aliás, eu vou fazer o seguinte, você me responde depois do próximo intervalo? Okay, pode ser? Pode ser. Legal, sim, valeu. As melhores soluções em coberturas para diversos ambientes está na Todos Timbó. Todos fixos, coberturas em policarbonato e cortina rolô para você que busca dar mais proteção a ambientes externos com charme e bom gosto. Para os mais aventureiros, os toldos para motorhome. As tendas desmontáveis dão conforto com qualidade e durabilidade. Momentos incomparáveis pedem proteção e bom gosto. Todos Timbó, incomparável como você. Entre em contato com a Todos Timbó, 33820141. Quem escolhe viver bem, aproveita melhor cada momento da vida. Tem mais disposição para inovar no trabalho e energia de sobra para curtir com a família. Quem escolhe viver bem, também escolhe a Unimed. Planos a partir de R$ 85,30. Consulte condições unimed.cop.br ou telefone 3331-8655. A gente logo vê quem tem Unimed. Unimed Blumenau. Você, empresário ou profissional que atua na fabricação de móveis sob medida, marcenaria, serralheria, estrutura metálica e solda, a Lens Import tem a solução para quem quer produzir mais com menos esforço e muito mais qualidade. Implemente na sua atividade os sargentos, grampos de fixação e aperto da BCI, marca alemã de tradição e confiabilidade. De fácil manuseio, as ferramentas BCI servem tanto para superfícies planas, paralelas e planas com ângulo de até 35 graus, além de serem feitas para qualquer tipo de força, leve, média e pesada. Proporcione muitos ganhos de qualidade e produtividade no seu negócio. Conheça melhor a linha de ferramentas BCI na Lens Import, acessando o site www.lensimport.com.br ou ligue 3382 1546. Perfumes e artigos de beleza, a Farma Nova sempre está à frente com novidades e com uma equipe altamente especializada em Rio dos Cedros e Timbó. Utilize também o Farma Nova em casa e tenha mais comodidade ao pedir seu medicamento ou perfume. Ligue 3399-0999 e faça seu pedido, com entrega grátis em Timbó. Receba também as novidades e promoções exclusivas curtindo a página do Facebook. Farma Nova, fazendo mais por você. Em Timbó, Rua Blumenau, 1387, no bairro dos Estados. E em Rio dos Cedros, Avenida Tiradentes, 187, no centro. Ver filhos e netos crescerem, fazer a viagem dos sonhos,
comemorar todos os anos o seu casamento, ver seu time do coração ser campeão, tomar aquele vinho guardado para uma ocasião muito especial. Você tem muita vida para aproveitar. Cuide bem de quem bate por você. Medical Core, Centro Cardiológico, tecnologia e precisão para garantir sua vida cardíaca com excelência. Em Timbó, telefone 3382-1022. Acesse medicalcore.com.br. Bom, então voltando aqui com a entrevista na Rádio Página 2, nesse sábado, meu convidado nesse primeiro programa, nesse novo molde que a gente está dando aqui, as entrevistas da PG2, é o professor Luiz Eugênio Lenzi, o Quinho, cara que eu aprendi a gostar. A gente não tem uma relação de afinidade, jamais, mas é o reconhecimento do trabalho que ele veio fazendo ao longo desse tempo. Queria falar nisso, se existe na religião católica a figura do padre carismático, que de repente, padre Marcelo Rossi é um desses expoentes, pegava violão e transformou a missa numa cantoria, numa espécie de show. Isso aconteceu também com os professores. Eu não sei se vocês colocaram um nome para esse tipo de mudança de comportamento. Para mim me pareceu um multimídia que de repente chega na frente da sala e na base do esporro, do show e de assuntos e de muita brincadeira, acima de tudo muita brincadeira, granjeou, trouxe para si a atenção do aluno e fizeram a partir dali uma parceria muito interessante. Houve uma empatia muito grande do aluno, começou a gostar desse tipo de professor. E eu lembro que você era um desses caras. Quando é que isso aconteceu de fato? Assim, houve no final dos anos 90, início dos anos 2000, houve realmente assim uma reformulação por esse caminho, né? O caminho do professor show. Eu nunca fui muito disso, mas eu sempre tentei fazer aquilo que eu acho correto, que foi me aproximar do meu aluno. Então, fazer as coisas que eles faziam. Por exemplo, nós semanalmente lá em Blumenau, nós jogávamos futebol com os alunos. Então ali nós ouvíamos as angústias, o que estava dando certo, o que não estava dando certo em sala de aula, né? Nós assistíamos aos programas de televisão que eles assistiam e vamos dizer assim, perdemos um pouco daquela arrogância do professor. Porque uma das coisas que eu acredito que afastou um pouco os alunos de gostarem da escola foi essa arrogância. Né? Logicamente que cada um vai encontrar um contra-exemplo para isso, mas o professor ele sempre foi um ser um tanto quanto arrogante. Por se achar num nível mais elevado que o aluno e por aí vai. E creio que nesse momento isso meio que foi extinto, né? O professor se colocou, guardadas as devidas proporções, no nível do aluno. Essa coisa que a professora lá do maternal, do jardim de infância faz, ela se abaixa para falar no nível do aluno. Por que dificilmente você vai ver uma criança odiando uma professora ou não gostando de ir para aula? Por conta disso, por conta desse tratamento. Né? Aquela figura do professor autoritário, então aquilo de certa forma acabou? E assim, agora eu vou ser o entrevistador. Como é que foi a tua escola? Eu tive professores autoritários pra caramba. Eu lembro ainda da régua nas mãos. E isso era bom? Não era bom. Não Estava era traumatizado. bom. Né? Pelo amor de Deus. Eu né? fiquei. Então hoje em dia as pessoas acham que não, que tem que voltar à palmatória, que isso, que aquilo. Não. Eu assisti um filme agora, até abri aqui enquanto a gente estava conversando. Assisti um filme que eu recomendo. É sobre uma espécie de autismo, mas eu vou ver se acho aqui alguma coisa. Como Estrelas na Terra. É a história de uma criança especial. Essa criança especial, pode baixar no YouTube se vocês quiserem, é um filme indiano que eu achei muito interessante, que um professor descobre
a impossibilidade de aprendizagem de um aluno, que tem um problema patológico grave do autismo e não consegue assimilar os ensinamentos, e a criança está sujeita a esse comportamento autoritário dos professores e, como tal, fica traumatizado. E aí é que não aprende mesmo. E o professor descobre a carência do seu aluno e se transforma num artista. E tem até uma passagem quando ele entra na sala de aula vestindo-se de palhaço e faz um show e começa a ganhar essa criança, a conquistar essa criança, que eu lembrei desse tipo de professor que surgiu aí no início dos anos 1990, que transformou a sala de aula numa coisa mais interativa. Exato, essa é a grande palavra, a interatividade. Então houve uma maior interação entre o professor e o aluno. E isso tornou a coisa mais, vamos dizer assim, mais leve, né? Eu sei que eu vou andar na rua, as pessoas vão me encher o saco, pode ter certeza. Pô, você chamou os professores de arrogante, mas não é em tom pejorativo. Entendi. Né? É uma arrogância em nível intelectual que eu estou falando. Né? Segundo ponto, você pode falar de 100 pessoas que você falar na rua hoje em dia, 90 vão te dizer que tem que voltar essa escola autoritária porque ninguém mais respeita ninguém. E por que ninguém mais respeita ninguém? É por causa da escola? Ou é por causa dos pais mesmo? Eu tinha preparado essa pergunta para ti, acredita nisso. E aí, mais eu vou encontrar mais algumas pessoas na rua que vão dizer, não, esse cara aí, ele é comunista, eles vão dizer. Ou se eu falar outra coisa, eles vão dizer, é fascista. Então, o que eu quero te falar com isso? Ninguém pensa no ponto de equilíbrio. Todo mundo quer o extremo. Verdade. Ou é o extremo para o lado bom, ou é o extremo para o lado ruim. Eu tinha feito assim uns temas para a gente conversar. Como era a educação nos teus tempos de aluno, do primário, do ensino médio, ginásio, então, e como é agora? Que evolução a educação experimentou? O que mais mudou? Você acabou de falar certas coisas, mas tem mais a ser falado a respeito dessa transformação. Lembra do teu tempo de piá estudando e lembra da transformação que houve. Hoje você fazendo o papel do aluno que você já foi um dia. É um outro ponto crucial. A diferença básica é porque os alunos de hoje, eles são mal educados por conta da escola. Pode ser também, mas 99% do problema está em casa. 99% quem? 99%. Por quê? A escola complementa a educação. E se você analisar, na minha época, na sua época mais ainda, as famílias eram grandes. Então, os mais novos aprendiam com os mais velhos, não era? Sempre. E quando eu falo em aprender, não é aprender única e exclusivamente conteúdos de escola. Aprendiam a ser queridos, aprendiam a gostar um do outro, respeitar os mais antigos, respeitar os mais velhos, né? Se você não cumprimentasse uma pessoa de idade, né? Pois então. Isso tudo se aprendia em casa. Os pais trabalhavam de segunda a sexta, no sábado e no domingo sempre estavam com os seus. Lá em casa pelo menos era assim, né? Então, e essa interação entre pais e filhos, ela é fundamental na formação do cidadão. Hoje em dia você pode ir num restaurante no domingo, até eles estão juntos. Mas o pai e a mãe com celular... Estou fazendo aqui o modelo que ele está falando. Isso. Estou teatralizando a situação. E os filhos com um tablet ou com outro celular, e assim vai. E a interação... Diálogo zero. Zero. Uma grande quantidade de famílias com poucos filhos, então eles não têm essa interação em casa, né? A socialização... E eu quero aqui abrir um parênteses, não sei se você ouviu, mas a aberração de quererem transformar 40% do ensino médio em ensino à distância. Sim, vamos falar sobre isso. Isso é uma sandice, né? Qual é a finalidade da escola também? É propiciar essa socialização. Né? Por que há tantos problemas na escola hoje? Porque em casa são filhos únicos ou com outro irmão,
a família trabalha de manhã até de noite, e no final de semana se precisar. E aí, como diz um psicólogo que eu vi uma reportagem hoje, né, o que não deu certo em casa passou a ser currículo na escola. Obrigação da escola. Não, passou a ser e inchou o currículo da escola. Nossa. Exemplo, né? Educação emocional. Educação emocional. A educação emocional. A escola, a partir de uns anos para cá, ela tem que ter uma psicóloga na escola. Né? Para poder... Pô, que exemplo legal você pegou, é verdade. Outro, a escola teve que incorporar ao seu currículo educação financeira. Né? Os pais ensinavam a economizar. Exato. Hoje em dia, a educação financeira que está em casa é extremamente consumista. Caramba. E assim, deixar claro, né? Não estou generalizando, mas isso é estatístico. Mas é muito rico que tu colocasse agora, Quinho, porque eu nunca tinha me apercebido desse detalhe. Claro que o currículo inflou, claro, porque aquilo era a função da casa, da família. Isso que você está falando agora, para mim, não é novidade. Mas você ser lembrado de que isso de fato está ocorrendo, pô, você fica pasmo diante da realidade. Mas é o que está acontecendo. Mas é bem... Então, assim, ó, a escola assumiu alguns papéis que não é compromisso único e exclusivo dela. Né? Ela tem que ter uma parceria muito forte com a família. E aí eu já quero complementar aquela pergunta que tu me fizeste antes do break. Por que eu vi aqui a possibilidade? Porque aqui ainda os percentuais de interação entre a família e as crianças e os adolescentes, ela é considerável ainda. Né? Mas está a perigo. Tá, essa é uma questão que a gente ia voltar exatamente agora. Vamos entrar de solo nessa questão então. A gente tem esse potencial, se identificou esse potencial aqui na nossa região, mas está a perigo o quê? Essa questão da participação da família na vida das crianças e dos adolescentes. Né? Você está com medo que isso não vá mais ser resgatado? Quem sabe? Né? Eu temo assim, ó, de que isso se perca e depois para retomar não tem mais como. Né? Exemplo, excesso de trabalho. Os pais hoje em dia trabalham demais. Né? E a dedicação aos filhos, ela se resume a uma participação financeira. Dá um cala-boca aí, mais ou menos assim. É muito mais fácil, eu sempre falo para todo mundo, eu tenho 2 filhos, né? Um totalmente diferente do outro, mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, né? Mesmos princípios morais, a gente tentou passar, mas eles são totalmente diferentes. E quando eram bebês, da mesma forma. Então, o meu filho muitas vezes acordava na madrugada e começava a chorar, por N motivos, tal. Era muito fácil, eu apertava o controle remoto da televisão e exatamente na hora que ele acordava, estava passando um desenho animado, aquilo meio que o hipnotizava. Nossa! E ele parava de chorar e pronto. Ao invés de eu fazer... Não, era muito cômodo para mim, era muito fácil. E hoje em dia, da mesma forma, não é só na hora que ele chora, quando é pequeno, mas a partir do momento que ele começa a te, entre aspas, encher o saco, toma aqui, ó, vai lá com a máquina de hipnotismo. E é instantâneo, tu podes observar. Imagino. Né? Ele para de te questionar, ele para de te azucrinar e pronto. E resolve-se um pequeno problema, mas cria-se um outro maior ainda. Outro detalhe, essas crianças, esses adolescentes, eles não estão preparados para o fracasso. Por culpa nossa, pais. Sequer que alguém lhe impõe alguma coisa, nem só o fracasso, né? Mas você colocando um entrave, um empecilho e já não sabe fazer. Né? Isso mesmo. Né? Tenta dizer não. Olha, eu quero ir para balada. Tenta dizer não para um filho teu de 13, 14 anos. Para ver o problema que você vai arrumar. Né? Olha, eu não tenho como te comprar esse telefone celular de última geração. É o fim. Então, esse é o fracasso que eu te falo.
né? E tu vê, e isso já vem desde pequeno. Uhum. Se você for assistir uma partida de futebol entre crianças, a derrota machuca. E não era, a gente, claro, sempre jogou, competia-se para ganhar, mas Sim. competia-se, né? Hoje não, hoje é uma Isso. disputa ferrenha, né? E o próprio pai na arquibancada capaz de não estar aceitar, incentivando isso, de não aceitar essa verdade. questão. E com aquele discurso, né? Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Vamos voltar um pouquinho lá, dentro dessa questão que a gente pegou aqui, dessa evolução da educação, e essas mudanças foram positivas, respondendo aos pais que ainda hoje questionam certas coisas e vivem da saudade dos chamados tempos bons, né? Ou não tem nada de positivo nessa evolução? Não, assim, ó, a evolução tecnológica, ela tinha que ser algo extraordinário, né? A escola deveria ter acompanhado isso. O problema é que não se implementaram políticas de governo capazes de acompanhar essa evolução. Então, agora vamos começar com frases prontas. Tá, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Nós temos uma escola do século XIX, professores do século XX, lidando com alunos do século XXI. Não tem como dar certo. Né? Não tem como dar certo. Aí vem a expressão, escola chata. É lógico. Para um cara que está 24 horas por dia conectado, ainda usar ábaco para fazer operações, né? ou simplesmente cuspe giz. Quer dizer, não tem condições, né? Não a tem escola como. não evoluiu. E chegou-se à conclusão, não à conclusão, mas é comum ouvir falar de que o que está acontecendo é que o aluno não sabe mais que o professor. Quer dizer, ele não sabe mais, mas ele tem mais informação. Informação. E olha o detalhe, Carlos Henrique. Uhum. Quando a gente fala em inovação na escola, não é simplesmente você encher de computadores numa sala de aula. Uhum. Ou lousas interativas. Sim. Há alguns anos atrás surgiu esse advento das lousas interativas. É uma lousa em que você projeta determinado conteúdo, arruma ele lá do jeito que você quer, salva para o aluno e imediatamente vai para o e-mail dele ou alguma coisa assim. Né? Pois eu fui visitar uma escola e fui ver uma aula de arte com uma lousa interativa. A professora tinha o Museu do Louvre ali nas mãos dela, poderia ter aberto para os alunos e tal. Ela estava lá fazendo desenho de palito na lousa interativa. Então, o que eu quero te dizer com isso? Não adianta você equipar as escolas se você não der a formação adequada àquele camarada que está manuseando isso daí. Quer dizer, você vê a tecnologia com bons olhos. Totalmente. Acabou de dizer agora que aquela professora poderia abrir o Museu do Louvre e especificar a aula que ela queria dar sobre arte. Ela não. Então ela não evoluiu para poder acompanhar essa situação. Talvez nem por culpa única e exclusiva dela. Claro. Mas não lhe deram a oportunidade de aprender, talvez. Não, entre aspas, a treinaram para aquilo. Se tu lembrares, o começo da nossa conversa girou em torno disso. A partir do momento em que as pessoas pararem de se preocupar tanto com a pintura do prédio e com a infraestrutura física, que isso é primordial, né? É básico, e se preocuparem com as pessoas, a mudança virá. Né? E aí a gente vai chegar naquele nível que a gente precisa. Certo. Ainda sobre a questão do potencial que a região tem para transformar a educação. Eu ainda estou aqui encucado com essa situação que você mesmo colocou, identificando aqui no Vale do Itajaí uma região propícia. Por quê? Porque nós somos ricos, digamos assim, economicamente, porque há uma evolução no sentido de que algumas pessoas estão fazendo investimento em educação, empresários sendo donos de escola, é o caso do CETISA, que é um desses exemplos. Você enxerga esse potencial de que a região possa apostar na educação? Primeiro ponto foi esse. Né? Um local em que um grupo de pessoas
ligadas a empresas, elas pensam em investir em educação. Educação como instrumento de mudança, como é o caso citado, né? Isso me chamou a atenção de primeiro momento. Por conta de quê? Por conta de que isso demonstrou, né, um diferencial nesse quesito. Porque quando você fala em empresário investindo em educação, você vai lembrar do quê? Vai lembrar do Senai, vai lembrar do Sesc, vai lembrar disso, daquilo, que são instrumentos, né, para ele angariar mão de obra, talvez. Claro. Né? Para que tem lá os seus métodos. Né? Mas não, o investimento em educação é na educação como ferramenta transformadora de pessoas. E isso é o que me atrai. Porque se você tiver pessoas motivadas, né, pessoas instruídas, você vai se livrar de certos problemas. Em quanto tempo esse investimento se pagaria? A partir do primeiro dia, né? Você entende assim, realmente? Sim. Em termos financeiros, é um investimento extremamente viável, né? É viável, desde que bem administrado e tal. Você começaria pela valorização do professor. Sim, e assim, salários no mínimo triplicados, dobrados ou triplicados. Exatamente isso. Na iniciativa pública, né? A iniciativa pública, se quiser mudar a realidade, vai ter que fazer isso. Exemplo, o governo do Maranhão. Pois é, né? A primeira medida do atual governador, não sei nem de que partido foi de passar o piso mínimo do Estado para 5.000 e poucos reais. Piso mínimo. O governador Flávio Dino, né? Eu ia buscar o nome dele aqui. Flávio Dino. Ele fez isso. O que aconteceu? No primeiro concurso que teve, professores do Nordeste inteiro se inscreveram para participar desse concurso. E olha só, a probabilidade de você contratar alguém muito bem qualificado é grande. Nossa! Né? Vai ser o que acontece nos países nórdicos, quando eles abrem um concurso para o serviço público, de uma forma geral, muita gente vai atrás de uma vaga, né? Exatamente. Centenas atrás de uma vaga. Exatamente isso. Então ele atraiu candidatos do Nordeste inteiro. Nossa, que legal. E provavelmente os melhores de cada uma das áreas do conhecimento. Esse bloco tratou então dessa questão envolvendo a valorização do educador, do professor. Demos uma volteada aí pela questão do avanço tecnológico, da integração em sala de aula, do aluno com o seu professor multimídia, aquele que faz um show, aula, um show, que eu gosto muito, aliás. Mas enfim, foi um assunto bem legal. A gente vai dar uma paradinha e já volta em seguida com outras atrações desse bate-papo informal com o professor Luiz Eugênio Lenzi, Quinho, que é o nosso primeiro entrevistado nesse novo formato de entrevistas da Página 2. O ponto certo da moda para você e sua família é a de Krieger, que apresenta as mais atualizadas tendências para você bem vestir. Venha fazer uma visita e conheça as últimas tendências da moda masculina, feminina, infantil, esporte e surf. Tem a bebê, cama, mesa e banho e uma infinidade de acessórios para completar seu estilo. Tudo com crediário próprio e estacionamento próprio para o maior conforto. De Krieger, na Rua Nereu Ramos, número 100 e na Rua Indaial, 333, em Timbó. Para viajar, para o dia a dia, deixe seu carro sempre revisado fazendo a manutenção preventiva na Ronald Center. Em tempos de crise, conserve seu patrimônio. Seu carro, por exemplo, precisa ser bem cuidado. Conte com a Ron Auto Center. A Ron Auto Center oferece ainda o leva e traz e mecânica em geral, revisão dos 5, 10, 15, 20 mil quilômetros e entrega o seu carro lavado. Ron Auto Center, Rua Curitiba, 547, Antiga 4 Rodas, bairro das Capitais. Telefone 3399-0666.
tranquilidade e segurança para o momento mais difícil da vida. O PAF, Plano de Assistência Familiar da Funerária Budsky, é o mais preparado para assistir sua família quando da despedida de um ente querido. O PAF oferece atendimento com equipe treinada, convênio com farmácias, médicos, laboratórios, óticas, além de equipamentos ambulatoriais e outras vantagens. Facilidade para você pagar e condições especiais para maiores de 65 anos. PAF, Plano de Assistência Familiar Budsky. Ligue e se informe. 3382-0554. Entrega rápida é o que você procura, com agilidade e cuidado, não se estresse e ganhe tempo. Conte com a The Flash, com seu serviço de busca e entrega com o máximo de rapidez e segurança. Não perca tempo. Precisou? É urgente? Chame a The Flash 3382-2884. Estamos voltando aqui agora para o nosso último segmento nessa entrevista com o professor Luiz Eugênio Lenzi, o Quinho, do CETISA. Nosso primeiro entrevistado, estou sendo repetitivo, mas que fique bem posto isso, desse novo conceito de entrevista que a gente está fazendo aqui na página 2, trazendo para o ambiente, hoje na minha casa, aqui tomando um café, sem muita pretensão, outro dia pode ser no bistrô, vai ser lá na locanda do Tirol, enfim, alguns pontos que hotéis da cidade, a gente vai gravar esses programas em vários pontos, e ao ar livre também, que a gente tem belezas naturais aí que vale a pena. Já tem inclusive um programa marcado para o Morro Azul, nós vamos falar das questões ambientais, até porque junho está chegando aí, e bem, o Dia do Meio Ambiente, nós já estamos formatando um programa especial aqui. Professor Kim, vamos lá então, batendo um papo agora de questões envolvendo ainda essa socialização que cada vez mais é comprometida por essa falta de diálogo, de conversa das pessoas, e agora adicionou-se a isso uma outra ferramenta que torna ainda mais afastadas as pessoas. Mas eu não estou aqui para criticar o conteúdo, apenas usando o exemplo daquilo que temos hoje. E querer saber, eu vou me inteirar um pouco mais, o que traz de conteúdo para a vida, para a educação, a ressocialização, se for o caso, para a cidadania, uma aula de ensino à distância. Primeiro identificando, se não gosta disso, da aula à distância, é meio contrário? Eu acho que é uma ferramenta, né, a educação à distância é uma ferramenta necessária. Necessária e uma forma de atingir algumas pessoas que não teriam como acessar a escola. Exemplo, existem no norte do país cidades em que as pessoas não... Há um rio Amazonas separando, por exemplo. Exatamente. Então, a forma de se chegar lá através da tecnologia e tal. Outra, num passado não muito distante, esse advento surgiu para quê? Para dar condições para aquelas pessoas, por exemplo, professores, que tinham uma formação de nível médio, normalistas, né, a possibilidade de elas conseguirem ter um curso superior. Entendi. Né? Uhum. Pessoas com uma idade um pouco mais avançada. Então, oportunizou a todos. Então, assim, eu não sou o contrário. Agora, se você me perguntasse o que você acha do ensino médio à distância, conforme está sendo sugerido agora, né? Foi editada uma norma aí de que 40% do ensino médio poderia ser à distância. Eu li sobre isso. Num primeiro momento eu achei que era boatos.com, mas depois olhando um pouquinho, acompanhando um pouquinho na televisão, eu vi que tratava-se de uma possibilidade, ou trata-se de uma possibilidade, que segundo informações
já tem uma parte aí do Ministério da Educação querendo que isso seja vetado, né? Deus queira. Porque nós estávamos até agora falando em falta de interação entre as famílias e, né, de modo geral, entre os próprios adolescentes, entre as próprias crianças, por conta do uso da tecnologia de forma errada e por aí vai. Então você imagina, o único momento de interação social que eles têm, que é aquele momento em que estão na escola discutindo e tal, se isso desaparecer, aí será o caos, né? Não, eu estou imaginando aqui exatamente esse modelo que a gente tem hoje do adolescente que não sai do seu computador, do tablet, qualquer coisa, do seu celular. Ele ficaria, então, mais o total aí de 18 horas na frente. Mas, pois então, de uma tela. Da tela do computador. Então, uma das funções da escola, que é propiciar esses momentos de discussão, esses momentos de socialização de conhecimento, isso... Esse debate, né, entre professor e pontos de vista. E o aprender com o outro, aquilo que falávamos, as famílias grandes, nas famílias grandes, os mais novos aprendiam com os mais velhos. Uhum. E olhe só, quanto aluno que aprende com outro aluno, por conta da linguagem. Então, só para você ter uma ideia, lá na escola nós temos um programa de monitoria, aluno dando aula para aluno. É um momento riquíssimo, né? Aquele aluno do terceiro ano do ensino médio ensinando o aluno do primeiro. E isso foi algo que surgiu do inusitado? Não, foi simplesmente do fato da gente lembrar disso que nós falamos, de que nas famílias com um monte de pessoas o mais velho ensinava o mais novo, né? Isso sempre funcionou. Uma coisa importante sobre as escolas e a atuação do professor hoje. Quinho, as escolas dão liberdade para o professor manifestar tudo o que ele tem de conteúdo, mesmo que às vezes ele ideologicamente tenha a sua preferência. Tem liberdade hoje os professores de expressar a sua opinião? Totalmente, desde que não seja uma ideologia. Né? Desde que não seja uma ideologia. Porque certo. Quando você fala em ideologia, a coisa já parte para um possível radicalismo muitas vezes. Claro. Então o professor tem toda a liberdade de se manifestar e sempre propor os dois lados da moeda, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Ele vai fazer a mediação para que aquele ser que ele está com ele tenha capacidade intelectual de julgar o que é certo e o que é errado. Claro, ou seja, colocando todos os pontos. Como é que... Eu posso discutir religião, olha, vamos aprender sobre o islamismo, o hinduísmo, sobre o catolicismo, o protestantismo, que seja... Isso mesmo. É assim todas as correntes. Assim também na política. Ele tem liberdade. Totalmente. E a partir do momento em que esses temas, né, forem corriqueiros na escola, repetindo, sem ideologia, a coisa vai se tornar muito natural. Então, esse tipo de coisa que está acontecendo hoje na política nacional e no comportamento das pessoas vai ser algo extinto. Mas só que não é da noite para o dia. Claro. O que o aluno gosta? Que tema que o aluno gosta? E se eu queria já emendar, o professor se deixa levar por aquilo que o aluno gosta, muitas vezes? Com certeza. O professor antenado, o professor com uma mente inovadora, ele sempre vai buscar esses temas. Ele vai assistir o que eles assistem. Porque como é que você vai orientar alguém de que aquilo é ruim se você não sabe do que se passa? Exemplo. Hoje em dia eles são extremamente imediatistas. Se você for ao cinema, você vai perceber isso. Pode ser o filme da hora, tal. A quantidade de adolescentes que vai ver o filme é muito menor do que alguns anos atrás. É muito menor. Muito menor. Por quê? Ele não aguenta ficar 2 horas, 2 horas e meia dentro de um cinema. Mas converse com seus netos para ver se eles não assistem a inúmeras séries de televisão. Por conta de quê?
é aquele capítulo um Curto, tanto quanto reduzido. Né? Então, só para te Isso é citar... verdade, você falou uma coisa que é verdade. Só para te citar um exemplo, eles são ansiosos, extremamente imediatistas. Então, o professor, para se inserir nisso daí, ele tem sim que ser muito sutil e fazer fazer muitas vezes aquilo que ele gosta. Logicamente que ele tem algumas coisas a cumprir. Mas se ele conseguir cumprir com o seu dever, inserindo isso no mundo daquele adolescente, é muito mais fácil. É muito mais fácil. A gamificação, a educação passa por um momento, né, da tal da gamificação. Sim. Eles são desafiados diariamente pelos jogos que jogam em casa. Então tem uma linha de pensamento que está indo por aí. Aulas interativas, né? O professor leva um tablet para a sala e a prova vai ser uma espécie de um jogo em que ele vai avançar para a fase seguinte da avaliação a partir disso. Você acha que já tem isso em algum Claro lugar? que já tem. Já tem isso? Claro que já tem. Né? E isso estimula a mente criativa, imediatista do aluno que você falou. Logicamente. Quer resultados rápidos. Né? Só que, paralelamente a isso, nós temos que, como eu falei, buscar o equilíbrio. O equilíbrio no seguinte sentido, levar ele para aquilo que ele gosta, mas ele tem que entender também que ele tem algumas coisas a cumprir. A educação sempre teve um objetivo, né, de formatar o homem e o conhecimento, e nunca se esqueceu, também, nunca foi esquecido o mercado de trabalho. Né? Se prepara não só o Senai, não só o Sesc, mas a própria escola natural prepara um cidadão pronto para enfrentar a vida e os seus desafios. Isso mesmo, e para as várias possibilidades que a vida lhe permite. Né? Então isso tem que ser a escola. Ela tem que oportunizar a todos e tem que abrir a mente de todos. Falando em trabalho, não sei se você vem acompanhando, mas me chamaram a atenção ultimamente duas reportagens. Uma em que falava que daqui a um tempo nós teremos uma geração de pessoas inúteis. Você viu isso? Eu vi alguma coisa. Na manchete, mas eu vi. Então, a manchete, daí se você ler o conteúdo, você vai ver. Tem algumas profissões que daqui nem 10 anos vão deixar de existir. E essas pessoas vão fazer o quê? Não tem qualificação, né? Não tem mais idade para uma recolocação. O que essas pessoas vão fazer? E outra são das novas profissões que irão surgir. Só para dar um exemplo, falou-se aí que o curso de Direito daqui a pouco tempo acaba, não tem mais, ninguém se for, vai acabar a profissão? Tem bastante gente se formando, mas é uma situação que poderá ser substituída por uma máquina, talvez. Pois é. Por quê? Você analisa determinados comportamentos e tal, e quem sabe isso vai ser... Né? E a máquina não erra no seu julgamento. Exatamente. Né? Se você alimentar ela direito, não erra. Agora, o cidadão que tiver uma formação plena, que ele tiver ideia de tudo isso que está acontecendo, né? Que tiver essa visão e teve a oportunidade, ele será um cidadão pleno. Ele vai ter condições de acompanhar esta evolução e essa involução até. Pouquinho, quando você chegou na minha casa, você logo disse, eu não sei por que cargas d'água, a gente estava falando, você disse assim, cara, eu sempre falei para os candidatos a prefeito, sempre dei um pitaco no sentido de que eles ouvissem e investissem na educação. O que você falaria hoje para os candidatos? Eu repetiria talvez a mesma dica, mas a pergunta na verdade é a seguinte, alguém te ouviu? Até hoje não, né? Até hoje não, por conta de ser um tema tratado com descaso. Né? Ela é um discurso de palanque da grande maioria, que é a educação em primeiro lugar, mas ninguém faz o que é para ser feito. E o detalhe, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Pode ouvir. Ou não. Não, são catedráticos. Todos experts né, no assunto. Mas ninguém faz por quê? Porque é uma questão que demanda de tempo. Você investir em educação demanda de tem que mudar uma geração toda. E uma geração toda dura ali o quê? 15 anos. Então você tem que pegar aquela criança lá na educação infantil e levar ela
dentro de um padrão de qualidade em termos educacionais até o final do ensino médio. Aí você tira ela do seu ambiente de vulnerabilidade, por exemplo, como são alguns casos, e bota na escola, o dia inteiro, por exemplo. Tu acha que um menino desse, com a barriga cheia, com os dentes cuidados, com a saúde em dia, ele vai querer se envolver na marginalidade? Ele vai desenvolver-se intelectualmente, vai ser alguém na vida. É lógico. O princípio é esse, né? O princípio é básico. É básico. E o investimento é tão grande assim? Não. Você pode fazer com o investimento que aí está. Até se roubassem menos, sobraria dinheiro. Né? E aí é que vem, e é a grande questão. Vou repetir. Investir em pessoas. Esse é o ponto central. Quinho, obrigado. Carlos, entrevista ótima. Te ouvia sempre. Você é professor, eu aprendi um monte de coisa aqui. Isso foi bacana. Mas te ouvir sempre é muito bom, ainda mais falando do assunto que você mais gosta, que é a educação, e que a gente precisa replicar o tempo todo, no sentido de despertar a consciência dos que mandam, né? Dos que comandam o dinheiro público, né? Isso mesmo, Carlos Henrique. Eu quero te agradecer imensamente por ser a primeira pessoa a participar. O café estava muito bom, né? Muito obrigado também por isso. Mas principalmente, assim, de dar a oportunidade de a gente falar sobre esse tema e insistir. E eu queria que os seus web espectadores, eles replicassem isso, que eles cobrassem isso. Porque só assim a gente vai conseguir mudar. Quando a gente fala que a culpa é dos governantes, a gente está simplesmente tirando o nosso da reta, porque se eles estão lá, fomos nós que os elegemos, né? Se a coisa está sendo feita de maneira incorreta, nós temos culpa nisso também. E a oportunidade para mudar tudo isso está bem próxima aí. Pode ser em qualquer lugar. Exato. Tudo dessa entrevista foi saber que essa mudança pode acontecer aqui, agora, em qualquer cidade. É claro, e assim, como última mensagem, né? Nessa questão política, dizer que não adianta política nova. Qual é a política que precisa? A política certa. Tá, tem um partido novo. Não quero um partido novo, quero a política certa. Né? Não, a política certa, porque tem a política certa e a errada. Claro. O que a gente quer, o que a gente tenta colocar para todo mundo é que a gente quer a política certa. Muito. Certo? Muito obrigado mais uma vez e estamos aí. Olha, foi uma entrevista com o Luiz Eugênio Lenzi, professor Quinho, do CETISA, nessa nova formatação das entrevistas aqui na PG2. Um prazer estar com vocês, um bom final de semana a todos. A gente volta no sábado que vem às 8 horas com um tema que por certo vai chamar a atenção, será tão bom, espero, quanto esse tema de hoje que abordou a educação, essa questão tão séria, tão importante que nós todos enfrentamos e queremos uma transformação. Muito bom dia a todos, valeu! Grandes momentos merecem o tratamento especial para serem imortalizados para sempre em ricas fotos. Conte com o profissionalismo e a sensibilidade de Pamela Patrícia e os serviços da Foto Centenário para preservar seus grandes momentos, pré-wedding e casamento, batizados e eventos diversos e ensaios especiais com qualidade na revelação e aquele carinho especial para captar os detalhes. E ainda equipamentos, molduras e diversos artigos para os aficionados por fotografia. Tradição e excelência é com quem entende. Foto Centenário é na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a Júlio Chá de Mantel, bem ao lado do Café 572. Telefone 3382-1711 ou 99108-8689. Dedetização é coisa séria. Evita doenças, promove a higiene e elimina problemas com bactérias. Conte com a competência e experiência da Couto Dedetizadora. Segurança e qualidade no controle de pragas. Qualidade comprovada desde 1996. A Couto atende comércio, indústria, barcos de pesca, condomínios, residências, hospitais, empresas de transporte, incluindo a higienização de bancos de ônibus. Eficiência comprovada. Couto Dedetizadora. Ligue 3399-0561.
quem tem mais de 9 décadas de história sabe exatamente o que sua família precisa em utilidades para o lar. Eletro, móveis, esportes, brinquedos, presentes e muito mais é com a tradição das lojas Hart. E ainda traz para você condições especiais no crediário e pagamento facilitado. A tradição é com a gente. Compare os preços e confirme. Lojas Hart, em Timbó, Avenida 7 de Setembro, 161 e Avenida Getúlio Vargas, 334, no centro. A vida no trânsito passa pelas mãos de uma boa autoescola. Para este aprendizado, conte com a experiência da Autoescola Rainha do Vale, o mais completo centro de formação de motoristas do Vale do Itajaí. Uma estrutura completa com espaços para treinamento e uma equipe altamente profissional, moderna e eficiente. Autoescola Rainha do Vale, na Rua Blumenau 290, no centro de Timbó. Telefone 3382-1223. As melhores frutas com procedência nacional e até importadas você encontra no Sacolão de Frutas e Verduras JK, na Rua Japão, em Timbó. Além de ótimo atendimento, preços muito especiais e expediente especial, às segundas-feiras das 13h30 às 19 horas, de terça a sexta das 7 ao meio-dia e das 13h30 às 19 horas. Leve para casa produtos saudáveis. Sacolão de Frutas e Verduras JK, em Timbó. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.